Você já pegou uma placa em que você já testou tudo e simplesmente você não acha o defeito? Você já pegou todos os componentes que envolvem aquele circuito e já fez os testes com multímetro e mesmo assim a placa continua dando erro, não funciona e você fica sem saber o que fazer? Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu resolvi o problema de uma placa eletrônica de um ar-condicionado inverter da LG, placa da unidade interna, e mostrar que o defeito às vezes pode estar ali na sua cara, mas o método que você está usando para fazer ali o diagnóstico pode estar te enganando. Às vezes é um componente que você vê ele todo dia, mas que infelizmente só com um multímetro você não consegue identificar todos os defeitos que ele pode apresentar. Então, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder novos conteúdos, ok? E bora entender que defeito é esse. Eu estava com uma placa muito parecida com essa, na verdade um modelo anterior, tá? Isso aqui é uma placa eletrônica de uma unidade interna da LG, ok? E essa placa que eu estava na bancada, que eu reparei, ela estava apresentando o erro CH10. O erro CH10 se refere à falha no motor ventilador da unidade interna. No meu caso, o motor ventilador funcionava, porém dava o erro. Porém, ele funcionava muito rápido. Toda vez que o motor ventilador dispara, motor ventilador BLDC, ele dispara, ele acelera, isso indica perda de feedback, ok? E aí, o motor ventilador, ele fornece um sinal para a placa. Eu tinha esse sinal vindo do motor para a placa, então existia esse sinal. Então o motor estava bom. O sinal ele entrava na placa, porém é importante entender que essa placa ela tem uma divisão, então ela separa todo o lado de alta tensão do lado de baixa. E o lado de alta tensão existia o sinal perfeitamente, e no lado de baixa já acontecia algumas deformações nesse sinal que deveria chegar até o microcontrolador de maneira intacta. Só que a informação aqui não estava chegando corretamente e muitas das vezes a gente iria achar que talvez fosse um optoacoplador desse aqui com um problema, né? A gente poderia achar também que poderia ser algum resistor alterado, só que o problema não estava nem no motor, não estava nem aqui nos optoacopladores, o problema não estava nos resistores que formavam o circuito, o defeito era simplesmente em um capacitor cerâmico, igualzinho esse daqui que eu vou mostrar agora de pertinho no microscópio. Olha ele aqui, era um capacitor cerâmico desse que estava com problema, estava matando o sinal. Na verdade, não matando o sinal, mas deformando o sinal. Só que agora vamos entender como que esse circuito ele funciona de maneira bem simples e vamos entender o porquê que o sinal deformado o microcontrolador não consegue ler, ok? Então, para isso, para te explicar como funciona esse circuito de feedback do ventilador, eu vou fazer um desenho aqui para você conseguir entender. Então, para isso, vamos colocar a lousa na tela e você vai acompanhar aí agora. Então, vamos lá. Então, primeiro precisamos entender que o motor ventilador, né? Vou fazer aqui uma explicação simples. Ele tem...
Deixa eu trazer para cá. Pronto. O motor ventilador, ele tem aí 5 fios. Desses 5 fios, né, eu tenho positivo 310 volts, tenho o negativo, tenho o positivo 15 volts, tenho o sinal, que é o que faz o motor funcionar, tá? E o feedback, que inclusive é invertido aqui na LG, né? Deixa eu inverter aqui. Eu tenho primeiro na LG o feedback, eu vou botar aqui como FB, e o sinal eu vou botar SN, tá? Então tem um sinal, por último, na LG, tá? Então, essas informações aqui do motor, elas vão até a placa. E aqui a gente já entende, né, que a placa manda os 310, a placa fornece o negativo, a placa fornece o 15 volts, a placa fornece o sinal para fazer o motor funcionar e o motor tem que devolver o feedback. É a única coisa que o motor devolve para a placa. Então, nós vamos entender essa dinâmica aqui do 15 volts, do feedback, ok? E aí vamos entender aqui como que isso funciona, né? Esse feedback, então vou desenhar aqui só o feedback do ventilador, ele volta para a placa, tá? E basicamente esse feedback ele está controlando um LED de um optoacoplador, né? Que é o optoacoplador do feedback. Então, vamos desenhar aqui o LED do optoacoplador com um resistor. E, por exemplo, geralmente aqui é o 15 volts, né? E aí o que vai acontecer? O feedback do ventilador, ele basicamente, ele fica responsável por fornecer o lado negativo para poder fazer o LED acender, tá? Conforme o motor vai girando, é como se houvesse uma chave aqui, ó, daqui para o negativo. Toda vez que a chave fecha, o LED acende, tá? Chave abre, o LED apaga. Chave fecha, o LED acende, ok? E aí, o que isso vai acarretar, né? A gente sabe que o lado de cá do optoacoplador é o lado de alta tensão. Essa fonte de 15 volts não se comunica com o lado de baixo. Então, do outro lado do optoacoplador, eu tenho um fototransistor, ok? Daqui eu tenho um resistor de pull-down, tá? Se eu não me engano, um resistor de 10K. Tem também um resistor de 2K em série. Aqui entra o capacitor que estava com problema. E aqui vai para o microcontrolador. E aqui na parte de cima do transistor, do fototransistor, do autoacoplador, eu tenho uma ligação para a fonte de 5 volts, tá? Lembrando que isso daqui é o optoacoplador, tá? Opa. Isso daqui é o optoacoplador, pessoal. Tá? Então, o optoacoplador, que é o responsável por devolver a informação. E aí, o que acontece? Conforme aqui essa chave, como eu falei para vocês, aqui eu tenho como se fosse uma chave. Conforme o motor vai girando, essa chave vai fechando e abrindo, fechando e abrindo, fechando e abrindo, fechando e abrindo. Vai fazendo isso muito rápido, ok? Conforme o motor vai girando, conforme o motor vai mudando de posição, vai acontecendo isso. E aí o que vai ocasionando? O LED, ele vai piscando, né? Vai acendendo e apagando, acendendo e apagando, acendendo e apagando. Quando o LED acende, pessoal, né?
LED acendeu, vamos dizer que o LED acendeu. Os 5 volts vêm, passa pelo fototransistor, passa pelo resistor e vai para o microcontrolador a tensão de 5 volts. Quando o LED apaga, LED apagou, o fototransistor aqui, ele é uma chave que abre e fecha também, né? Então a chave é que abre. Quando a chave abre do fototransistor, esse resistor aqui, que é o resistor de pull down, tá? Ele vai pegar tudo que está aqui e jogar para a referência, que no caso vai a 0 volts. Então podemos dizer que conforme o motor vai girando, aquela porta lá do microcontrolador, ela vai ficar oscilando entre 5 volts e 0 volts. Ela vai ficar oscilando nisso, entre 5 e 0. Ou seja, isso aqui garante uma entrada digital, tá? Uma entrada de um sinal digital no microcontrolador. Então, o microcontrolador aqui nesse ponto, ele está trabalhando com sinal digital. E quando ele trabalha com sinal digital, o que acontece? Ele vai simplesmente interpretar esses dois únicos valores, ou 5 ou 0. Tá? Ele interpreta isso. E o que isso tem a ver com a velocidade do motor, né? Porque isso é o feedback, é o que o motor devolve para a placa. Imagina que o microcontrolador ele cria uma janela de tempo. Ele cria uma janela de tempo. Dentro dessa janela de tempo, ele vai contar quantas vezes o sinal ele vai variar entre 0 e 5. Então, dentro de uma janela de tempo, eu tenho um sinal que vai variar. Por exemplo, aqui, vamos dizer que eu tenho aqui, como se eu tivesse aqui o osciloscópio, eu tenho aqui o 0 volts e eu tenho aqui os 5 volts. E aí eu tenho aqui ó, uma janela de tempo em que o sinal está variando. Então o sinal vai variando dentro dessa janela de tempo. Quanto mais variações eu tenho dentro dessa janela de tempo, maior a velocidade do motor. Por exemplo, aqui eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, quase 5 pulsos. Quase 5 pulsos. O motor está girando a uma determinada velocidade. Se agora eu transformar isso daqui em menos pulsos, o que aconteceu aqui? O motor ficou mais lento. Dentro dessa janela de tempo, eu tenho menos pulsos, então o motor ficou mais lento. Quanto mais pulsos eu tenho dentro de uma janela de tempo, mais rápido o motor está. Quanto menos pulsos eu tenho dentro de uma janela de tempo, mais lento o motor vai estar. Então é isso que o microcontrolador recebe para poder interpretar o que é a velocidade do motor. Tá? É isso que ele usa. Só que o que estava acontecendo, né? Então, como esse capacitor aqui, ele estava afetando e causando um problema no circuito. Vamos lá. Esse capacitor ele estava causando o seguinte. Lembra que eu falei com vocês que a oscilação ela tem que ser de 5 a 0. É isso que o microcontrolador ele entende. Tá? É isso que ele entende. E aí, usando aí a análise, tá? Usando o osciloscópio, tá, pessoal? Então, fazendo uso aqui ó, da ferramenta osciloscópio para fazer a análise do sinal, ok? Eu consegui visualizar que o sinal ele estava se comportando de uma maneira diferente. Tá? O sinal estava se comportando de uma maneira diferente. Gabriel, como que o sinal estava se comportando? Imagina, de novo, vamos desenhar aqui a janela de tempo, né? 0 volts e 5 volts. Tá? O que estava acontecendo? O sinal, pessoal, aqui é o 0, ok? Então aqui é o 0, aqui é o 5. O sinal estava acima de 0, ele variava mais ou menos do 1 volt, vamos dizer que aqui é 1 volt, então ele ficava variando de 1 volt a 5.
Então ele estava variando assim, ó. Entende? Não estava chegando no zero. O sinal não baixava para zero. E o microcontrolador, ele entende só 0 e 5, né? Ou 5 e 0. Se ele não consegue ver a oscilação, ele acha que o motor está parado. Então ele vai achar que o motor está parado. E aí o que o microcontrolador faz para corrigir? Manda o motor acelerar. E aonde o motor acelera, o microcontrolador continua sem receber o feedback. E aí o que acontece? Vai gerar o código de erro, tá? Vai gerar o código de erro. E aí eu quero montar com você aqui, vou mostrar para você como que esse circuito ele estava se comportando. Vou fazer aqui uma simulação e vou te mostrar aqui agora. Então, pessoal, aqui eu tenho uma simulação do circuito que nós temos na placa da evaporadora, tá? Então, pensa nesse transistor aqui como se fosse o optoacoplador, tá? Esse gerador de sinal aqui como se fosse o motor ventilador. E aqui o circuito que vai para o aqui é o microcontrolador. Vamos dizer que esse resistor aqui fosse o microcontrolador. Então, eu tenho a fonte de 5 volts, né, que é a mesma fonte que alimenta o micro, e aqui o bendito do capacitor que estava com problema. E aqui, como você pode ver, está tudo funcionando perfeitamente. Eu tenho aqui o sinal de onda quadrada, perfeitinho, ok? O resistor aqui em série, garantindo o controle de corrente, aqui do circuito de monitoramento da velocidade do motor. Resistor de 10K garantindo o 0 volts, né, o pull down, né, um resistor de pull down, e esse transistor aqui está garantindo o nível lógico alto. Então, quando o sinal sobe, é o transistor que está conduzindo. Quando o sinal desce, é o resistor que está garantindo isso. Então, o capacitor está aqui. Isso daqui, pessoal, esses dois elementos aqui, isso aqui formam um filtro RC, muito útil e muito utilizado para filtrar harmônicas, filtrar oscilações que possam ter aqui. E um detalhe muito importante, esse capacitor aqui, pessoal, não pode ser qualquer capacitor. Inclusive, fica aqui até a dica. Toda vez que vocês forem fazer o monitoramento de algum circuito, e esse circuito é um circuito, por exemplo, que ou devolve alguma informação para o micro, ou até mesmo algum circuito que o micro está mandando alguma informação, algum sinal, se o circuito ele oscila, tá? Se o circuito ele tem uma oscilação e essa frequência do circuito de oscilação ela é numa frequência aí acima de 100 Hz, ou seja, aqui no caso o motor ele vai gerar um feedback que vai ficar na casa dos 200 Hz. O que acontece? Em circuitos em que há essa oscilação, o capacitor cerâmico utilizado, que é muito comum ter um capacitor cerâmico para filtrar as harmônicas, no caso aí um capacitor de desacoplamento, né, de ruído, o que vai acontecer? Esse capacitor ele não pode ser de capacitância elevada, ele não pode ser. E aí eu vou mostrar aqui para você o que estava acontecendo. O capacitor aqui ele é de 10 nanofarads, tá? Mas eu vou mostrar aqui para você que se esse capacitor aqui ele aumentar a sua capacitância por um defeito ou alguém colocar um capacitor de maior capacitância aqui, por isso a importância de você conhecer os circuitos, porque você conhecendo os circuitos, você sabe que ali não pode ter um capacitor com capacitância maior do que 10 nanofarads. Porque o que vai acontecer? Vamos dizer que esse capacitor aqui, de 10 nanofarads, ele passou para 200 nanofarads, que foi o que aconteceu lá no meu circuito. Ele passou de 100 nanofarads, o capacitor defeituoso, tá? E aí, ó, vamos ver o que acontece. Vamos aumentar a capacitância até 200 nanofarads. Olha o que aconteceu com o sinal. Olha aí que interessante. O sinal ficou totalmente deformado. Olha, agora o sinal não está mais variando de 0 a
5, ele está variando de 1,5 volt a 4,9, né? Nesse caso aqui. Então, se eu aumentar a capacitância aqui, deforma o sinal. Então, de repente, você tem algum circuito na sua placa, tá? Que você está analisando algum capacitor cerâmico, que a gente sabe que os capacitores cerâmicos eles não têm informação da sua capacitância, e todo mundo está muito habituado aos capacitores cerâmicos ser quase todos de 100 nanofarads. Aí, se um deles estiver alterado, você muitas das vezes mede, vai dar 200, 100, vamos dizer que está dando 150 nanofarads, né? Para não dizer que está muito acima, né? Então vamos dizer que ele está aí com 150 nanofarads. Olha que o sinal ainda continua deformado. Então, às vezes, o que está deformando o sinal, que é muito importante também entender que eu só consegui saber que o sinal estava deformado, não foi com o multímetro, tá? O multímetro ele não consegue ver sinal, você não consegue ler sinais de frequência elevada com o multímetro. Para isso, há necessidade de fazer o uso do osciloscópio. Inclusive, eu estou com esse osciloscópio aqui, dessa marca, tá? Z-Ray, né? Acho que é isso que se pronuncia. Muito bom, estou fazendo aqui os testes nele, estou gostando bastante. Inclusive, estou pensando em trazer aí algum conteúdo só sobre esse osciloscópio aqui. Mas o que dá para a gente fazer então, Gabriel? Já que muitas das vezes você vai medir com um multímetro, tá? É muito importante destacar para você, tá? Que está me assistindo aí, nem todo o defeito ele vai se dar na capacitância. Muito cuidado com isso, tá? O seu multímetro, ele consegue ler capacitância, mas ele consegue ver fator de qualidade de um capacitor, ele consegue ver fator de dissipação, ele consegue ver como que o seu capacitor está se comportando em diferentes frequências. Será que você consegue só com o multímetro? Por isso, eu quero te apresentar aqui uma ferramenta, tá, que eu venho utilizando muito para poder identificar problemas em capacitores, indutores, que é o medidor LCR, tá? O medidor LCR, que é essa ferramenta aqui, inclusive essa daqui é da Finirse, ok? Uma ferramenta fantástica, super acessível. Esse daqui é um modelo mais atual, tá? Esse medidor LCR, esse aqui é o mais simples que a gente tem no mercado. Existem ferramentas dessa extremamente caras e com muitas funções. Essa daqui ela é muito boa pelo preço e também pelo que ela entrega, né? Muito comum a gente medir capacitor e só se importar com a capacitância. Aqui não. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Quando a gente vai medir aqui um capacitor, por exemplo, vou pegar esse próprio capacitor cerâmico que está aqui, vou fazer aqui o teste, né? Vamos ligar aqui a ferramenta. Ok? Liguei aqui a ferramenta. Agora vamos colocar aqui na função LCR, né? O medidor LCR. Por que LCR? Né? L bobina, C capacitor, R resistor. É uma ferramenta que vai fazer os testes no componente de uma maneira diferente do multímetro. O multímetro aplica tensão em em corrente contínua para fazer o teste. Ele não, ele submete o componente a uma corrente alternada e em diferentes frequências para ver o comportamento do componente. Ok? Então aqui eu tenho o seletor aqui, vou selecionar, já está aqui capacitância, tá? Eu consigo escolher a frequência, aqui eu tenho C capacitor, R resistor, automático, diodo, bobina e capacitor de novo. Eu consigo alterar a frequência do teste, que no caso está em 1 kHz, posso botar em até 100 kHz, ok? No caso, para esse capacitor que a gente vai testar, pode ser em 1 kHz. E consigo também ajustar a tensão até em 1 volt. Tá? Até em 1 volt.
Vou deixar aqui em 0,6, que é o padrão, ok? Aqui embaixo eu tenho fator de dissipação e resistência em série para o capacitor. E aqui eu vou fazer a medição e vou travar a leitura para mostrar para vocês, tá? Travei aqui, dei um hold. Aqui podemos ver que esse capacitor cerâmico aqui, ele é de 1 microfarads, ok? Isso nessa frequência aqui. Aqui eu posso ver a resistência em série dele, já está um pouquinho elevada, tá? Porém, para o que ele faz, está ótimo. E o fator de dissipação dele está baixo, perfeito, ok? Para esse capacitor aqui. Mas tem aqui uma outra função muito bacana, tá? Uma outra função muito bacana aqui também utilizada para essa ferramenta aqui, que é o scanner. No modo scanner, vou botar aqui, ó, capacitor, ele vai testar a capacitância do capacitor em várias frequências diferentes. Isso é muito legal. Então vamos lá, vou testar aqui de novo aqui o capacitor. Só que agora ele vai ser testado em várias frequências diferentes para a gente ver como que ele vai se comportar. Olha aí, como você pode ver, deixa eu dar um hold aqui. Olha aí, travei, tá? Como você pode ver aqui, ó, o capacitor... Opa, como é que destravou aqui? Deixa eu voltar aqui de novo e testar novamente, porque eu acabei esbarrando ali no encoder. Vamos testar aqui essa capacitância. Inclusive, eu vou mostrar aqui uma atualização muito bacana dessa ferramenta. Pronto, travei aqui para a gente conseguir ver. Vou botar aqui a câmera do microscópio para você ver bem de pertinho. Olha aqui, pessoal. Então aqui eu tenho diferentes frequências que vão variar de 100 Hz a 100 kHz. E aqui eu consigo ver como que o capacitor está em cada uma delas. Aqui eu tenho capacitor em resistência em série e capacitor com medição em paralelo, né? São duas formas de medição para o capacitor. Como você pode ver, temos variações. Temos aqui também fator de dissipação do capacitor. E aqui a gente consegue ter um mapa, um panorama completo de como esse capacitor está se comportando, ok? Coisa que só com um multímetro comum você não consegue submeter o capacitor a teste. Às vezes o capacitor, numa frequência baixa, ele está dando uma capacitância. Como você pode ver aqui, ó, numa frequência mais alta, ele já apresenta outra. E se essa variação, dependendo do capacitor, claro, for muito grande, isso pode influenciar no funcionamento, tá? Até porque o circuito ele é dinâmico, o circuito não é estático. Como eu mostrei aqui para você, né, nessa simulação, o circuito ele é dinâmico, o circuito ele fica variando. E o multímetro comum não submete o componente a esses testes dinâmicos, coisa que o medidor LCR ele faz. Inclusive, vamos voltar aqui para a capacitância normal, tá? De 10 nanofarads, que é o capacitor original desse circuito, que inclusive, né, é bom destacar, essa daqui, como eu falei para vocês, é uma placa mais nova, tá? Então essa daqui não é o modelo que apresentou problemas, essa daqui é uma mais nova, o optoacoplador está aqui. E uma característica bem interessante é que não existe esse capacitor, tá vendo? Que é exatamente o capacitor do circuito. Nas placas mais atualizadas, eles removeram o capacitor. Não tem o capacitor, não existe ele. Tá? Tem o local aqui, mas ele não existe, ele não vem de fábrica mais sendo utilizada, provavelmente porque deve ter tido alguns problemas e acabou realmente gerando muitas falhas aí, porque ele deformava, né, quando ele alterava, deformava o sinal de feedback. Olha aí que característica bem interessante.
Existe também a possibilidade de você tirar aqui essa ponta de prova, né? E fazer a utilização da medição de 4 pontos, que é muito mais preciso. Para isso, você vai precisar pegar aqui o componente, se ele for SMD, no caso aqui eu já preparei um já com os terminais soldados aqui para facilitar a medição, tá vendo? E aqui a gente consegue também fazer o teste. E aqui você tem muito mais precisão na medição, tá? Então é realmente uma ferramenta aí fantástica para medição em capacitores. Eu já trouxe essa ferramenta em outros vídeos falando sobre a medição de indutores, que também é fantástico, tá? Agora eu vim falar aí e trazendo um problema real. Inclusive, né, eu consegui detectar que estava alterado o capacitor graças a essa ferramenta. O multímetro, ele não me deu muita precisão na medição, ok? Mas essa ferramenta aqui me ajudou bastante a identificar três coisas muito importantes para esse diagnóstico que eu fiz, né? E que envolve ferramentas. Primeiro, conhecimento. Conhecimento foi essencial. Você conhecer o circuito, você entender como a placa se comporta, como o circuito se comporta, e você saber que o que está alterado ali pode, de fato, ocasionar problema, entendendo como, de fato, os componentes do circuito funcionam, isso vai te ajudar muito. Então, conhecer é fundamental. Segundo ponto, bastante importante, é usar o osciloscópio para medição de sinal. Então, se você está trabalhando em um circuito que ele gera sinal, se o circuito está gerando sinal, a melhor forma é usar o osciloscópio, você vai ver o que está acontecendo. E outra coisa também, usar a ferramenta certa para testar o componente, não só o multímetro. O multímetro é muito bom, é fantástico, é a ferramenta número 1, porém ele é limitado. Então, para você ter mais precisão, você vai precisar de um medidor LCR. Necessariamente não precisa ser esse, pode ser qualquer um outro. Inclusive, eu tenho a versão anterior, tá? Que não separa. Aqui, ó, tem uma versão que isso aqui não separa. Que já era muito boa, mas essa daqui tá fantástica. Essa daqui tá sensacional. Inclusive, quem tiver interesse, vou deixar o link dessa ferramenta aqui na descrição desse vídeo, tá? E aí, resumindo, nem todo defeito está apenas na medição estática, mas às vezes no comportamento do componente. Assim como esse capacitor ele alterava o seu valor em diferentes frequências, o capacitor defeituoso, isso pode também acontecer com você em diversos outros circuitos. Às vezes a gente não dá muita importância para os capacitores cerâmicos que existem nos circuitos, mas eles podem estar causando muitos defeitos pela sua capacitância alterada. E existem muitas variações de problemas que um capacitor pode causar. Ele pode se comportar como um resistor, ele pode se comportar como, por exemplo, um indutor, ele pode se comportar como um curto, ou ele pode alterar sua capacitância e nem sempre você pega no multímetro comum. É muito importante você entender isso, ok? E para você que gosta do meu conteúdo, sabe que eu tenho um treinamento certo para você, o Método Inverter Fácil, onde você aprende tudo que você precisa saber sobre o reparo das placas eletrônicas de ar-condicionado inverter. É um curso completo, onde você vai aprender desde o zero sobre o que é a tecnologia inverter aos reparos. E para você que talvez já está trabalhando com reparo de placa e quer aprender um pouquinho mais sobre fonte chaveada das placas de ar-condicionado,
eu preparei um curso também fantástico para você que quer saber sobre as fontes chaveadas das placas de ar-condicionado inverter. Ou, de repente, você quer entender mais sobre a lógica do funcionamento do ar-condicionado inverter, eu também tenho um treinamento bacana para você sobre isso. E vai estar tudo aqui na descrição, não deixe de conferir, beleza? A todos que assistiram esse vídeo até aqui, muito obrigado. Não esquece de compartilhar, porque isso aqui, pessoal, não é conteúdo que você encontra em qualquer lugar não, beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!